Galera, nem sei por onde começar, mas preciso desabafar aqui porque tô numa situação bem complicada e não sei mais o que fazer. Então, minha esposa começou a vender fotos dela online, tipo no OnlyFans, Discord e outros aplicativos que eu nem sabia que existiam. E, tipo, ela não me contou nada disso até uns dias atrás. Já faz uns 5 meses que ela tá nessa, e graças a Deus, pelo menos ela teve o bom senso de borrar o rosto nas fotos. Mas sério, quando ela veio me contar, eu fiquei simplesmente fora de mim. Ela chegou pra mim toda animada, falando que tava ganhando uma grana boa e que queria que eu entrasse nessa com ela, fazendo vídeos e vendendo também. Claro, com os rostos borrados e tal. Mas cara, eu não acreditei no que tava ouvindo. Como assim? Ela simplesmente decidiu fazer isso, vender o corpo dela online sem nem me perguntar. De onde que ela tirou essa ideia maluca? Aí ela disse que foi uma amiga online que deu a ideia. Ah, fala sério, né? Eu fiquei tão puto, mas tão puto, que eu nem consegui me segurar. Perguntei pra ela por que diabos ela pensou que isso era uma boa ideia. Aí ela veio com essa de que é jovem, tá em boa forma, e que isso não ia fazer mal pra ninguém, já que os rostos tão borrados. E ainda por cima, tava falando de grana, dizendo que a gente podia ganhar muito com isso. Na hora, a única coisa que eu consegui dizer foi que se ela tá tão desesperada por dinheiro assim, que arranjasse um emprego de verdade e não vendesse o corpo dela online. Sabe, eu entendo que a situação financeira às vezes fica apertada, mas isso não é o caminho. Só porque o rosto dela tá borrado não quer dizer que tá certo. E eu disse isso na cara dela. Falei que ela não é solteira, ela tem um marido, e como que ela não se importou nem um pouco com o que eu poderia pensar disso. Aí eu tive que dar um ultimato. Falei pra ela que ou ela parava com essa palhaçada de uma vez por todas, apagava todas as fotos de onde quer que fossem, ou então que me deixasse apagar tudo, porque senão a gente ia se divorciar. Cara, ela começou a chorar, falando que estava ganhando uma boa grana e que não queria parar. Mas eu disse que ela estava sendo ingênua, que a ganância pode destruir a gente e que isso podia acabar muito mal. Depois disso, eu decidi ignorar ela até que ela aceitasse minhas condições. Sabe, eu não sou um cara super rico ou bem-sucedido, mas eu ganho o suficiente para sustentar minha esposa e nossos futuros filhos. E para ser honesto, eu nunca imaginei que ela pudesse fazer algo assim. Isso é tão fora de caráter para ela, sabe? Tipo, a gente sempre teve uma relação baseada na confiança e no respeito, e agora isso? Mas então, o que vocês acham? Será que eu tô sendo muito duro com ela? Porque para mim, parece óbvio que o que ela tá fazendo não é certo. E mais, isso não é só sobre ela, é sobre nós dois, nossa família. Eu não consigo parar de pensar em como isso pode afetar nossos futuros filhos. Tipo, o que eles vão pensar se descobrirem que a mãe deles fazia esse tipo de coisa? E as pessoas ao nosso redor, como vão reagir? Sério, eu tô perdido aqui e não sei mais o que fazer. Então, depois daquela conversa, eu tava decidido a manter minha posição. Tipo, eu sabia que ela tava chateada, mas eu também tava, e muito. Eu comecei a me perguntar se eu fiz alguma coisa errada pra ela chegar nesse ponto, sabe? Tipo, será que eu não tava dando o suporte emocional que ela precisava? Ou será que eu deixei de prestar atenção em alguma coisa importante? Mas por outro lado, como que ela achou que esconder isso de mim por 5 meses era aceitável? Depois daquela discussão, a gente mal se falou. Ela ficava no canto dela, e eu no meu. E a tensão entre a gente dava pra cortar com uma faca. Eu até tentei imaginar como seria nossa vida se ela continuasse com essa ideia. Tipo, se a gente fizesse esses vídeos e tal. Mas, sinceramente, só de pensar nisso, já me dava um nó no estômago. Não é o tipo de vida que eu quero pra gente, sabe? E o pior de tudo é que eu nem sei se dá pra confiar nela de novo depois disso. Eu sempre pensei que no casamento a gente tinha que compartilhar tudo, ser honesto um com o outro. E ela simplesmente saiu fazendo isso pelas costas, como se eu fosse um idiota que não ia perceber. Tipo, o que mais ela tá escondendo de mim? Eu comecei a duvidar de tudo, e isso tava me deixando louco. Daí, numa manhã, ela veio me procurar. Disse que queria conversar. Eu já tava esperando por isso, mas, sinceramente, eu não sabia o que esperar. Ela começou a falar que não queria que a gente brigasse por causa disso, que ela fez o que fez porque estava se sentindo inútil, presa em casa, sem contribuir com nada. Ela disse que viu uma oportunidade de fazer dinheiro e que achou que estava fazendo algo que não ia prejudicar ninguém. Eu entendo o ponto dela, de verdade. Tipo, eu sei que ela sempre foi muito independente antes de a gente se casar e que essa coisa de ficar em casa sem um emprego formal foi difícil para ela.
Mas por outro lado, eu não posso aceitar que a solução para isso seja vender o corpo dela online. Isso não é certo, e eu deixei isso bem claro para ela. Falei que a gente podia encontrar outras maneiras dela se sentir útil, dela contribuir, mas que essa não era a solução. Ela disse que estava disposta a parar, mas que estava com medo de me decepcionar mais ainda, de parecer uma fracassada por não conseguir ajudar a sustentar a casa. Eu tentei acalmá-la, disse que eu estava ali para ela, que a gente podia encontrar outra saída juntos, mas que ela precisava apagar todas as fotos, sair desses aplicativos e nunca mais fazer algo assim sem falar comigo antes. Ela concordou, mas eu podia ver que ela estava relutante. E isso me deixou ainda mais preocupado. Tipo, se ela realmente acha que essa era uma boa ideia, como que eu posso confiar que ela não vai fazer algo parecido no futuro? Falei para ela que eu precisava de tempo para processar tudo isso, que eu estava magoado e que ia ser difícil para mim voltar a confiar nela. E ela começou a chorar de novo, dizendo que nunca quis me magoar, que só queria ajudar. Agora a gente está nessa situação estranha. Ela disse que vai apagar tudo e eu quero acreditar nisso, mas tem uma parte de mim que ainda está desconfiada, sabe? Tipo, como que eu vou saber se ela realmente fez isso? E se ela só está falando isso para me acalmar, mas continua vendendo essas fotos? Não dá para apagar essa dúvida da minha cabeça. E sabe o que mais me preocupa? É que depois de tudo isso, eu percebi que a gente está em caminhos diferentes. Eu sempre achei que a gente queria as mesmas coisas, mas agora eu tô vendo que talvez eu tenha idealizado demais nosso casamento. Será que ela realmente quer a mesma vida que eu quero? Será que ela está disposta a fazer os sacrifícios necessários para a gente construir uma família sólida? Ou será que ela vai sempre buscar essas soluções fáceis quando as coisas ficarem difíceis? Eu sei que o casamento é sobre comprometimento e trabalhar juntos. Mas como que eu vou fazer isso se eu nem sei mais se posso confiar nela? E mais, será que eu tô sendo egoísta por pensar assim? Será que eu tô impondo meus valores nela e ignorando o que ela quer? Sério, eu tô num beco sem sair daqui. E quanto mais eu penso nisso, mais confuso eu fico. Enfim, eu sei que isso tá longe de ser resolvido e eu não tenho a menor ideia de como seguir em frente. O que vocês acham que eu deveria fazer? Será que eu tô exagerando ou será que ela realmente cruzou uma linha que não dá pra voltar atrás? Então, depois daquela conversa, a gente entrou numa espécie de trégua silenciosa. Ela disse que apagou todas as fotos e saiu dos aplicativos, mas eu ainda tô com aquele receio, sabe? Tipo, que eu quero acreditar nela, mas a confiança foi abalada de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível. E isso tá afetando tudo na nossa vida, até as coisas mais simples do dia a dia. Por exemplo, a gente costumava passar bastante tempo juntos, assistindo filmes, cozinhando, até mesmo fazendo coisas bobas, tipo montando quebra-cabeça ou jogando videogame. Mas agora, tem um elefante na sala, sabe? Aquela tensão que não dá para ignorar. Eu olho para ela e fico me perguntando se ela realmente se arrependeu, se ela entende o quanto isso me machucou, ou se ela tá só dizendo o que eu quero ouvir para evitar o divórcio. E tem outra coisa que começou a me incomodar, a pressão de ser o provedor. Eu sei que ela estava se sentindo mal por não estar contribuindo financeiramente, mas ao mesmo tempo eu nunca quis que ela sentisse essa obrigação. Para mim, a gente estava bem com a situação como estava, com ela cuidando da casa e eu trabalhando. Só que pelo jeito ela não estava tão bem assim e eu não percebi. Isso me faz sentir meio culpado, tipo, será que eu devia ter insistido mais para ela buscar um emprego fora de casa? Mas daí, caio de novo na questão. Por que ela não conversou comigo antes de tomar essa decisão? Esses pensamentos ficam rondando minha cabeça o tempo todo. E isso tá me desgastando. Tô sempre tentando imaginar o que vai ser do nosso futuro. Se a gente vai conseguir superar isso, ou se esse vai ser o começo do fim. Porque, cara, eu realmente amo minha esposa, mas não sei até que ponto o amor é suficiente quando a confiança foi quebrada desse jeito. Aí, outro dia, aconteceu algo que me deixou ainda mais encucado. Eu tava mexendo no computador e, do nada, vi uma notificação de e-mail que ela tinha esquecido de apagar. Era de um desses sites onde ela estava vendendo as fotos. Quando eu vi aquilo, o sangue subiu na hora. Eu fui tirar satisfação com ela, e ela disse que tinha esquecido de cancelar o cadastro, mas que já tinha parado de postar. Só que, mais uma vez, a confiança já estava abalada, e eu fiquei ainda mais desconfiado. Eu fiquei com aquilo na cabeça o dia todo, tentando decidir se eu acreditava nela ou não. Tipo, pode ser que ela realmente tenha esquecido, né? Mas, e se não? E se ela ainda tá nesse esquema e só tá escondendo melhor agora? Esse tipo de pensamento é o que mais me atormenta. Porque no fundo eu não quero ser o cara que fica policiando a esposa,
mas ao mesmo tempo não consigo ignorar essa sensação de que tem algo errado. E eu me pergunto, será que isso tem jeito? Porque no fundo, eu sei que não dá para viver assim, nessa paranoia constante. Mas também não dá para simplesmente esquecer o que aconteceu e fingir que tá tudo bem. Eu não sou esse tipo de pessoa, e aí entra a questão do que a gente faz daqui para frente. Será que é melhor a gente tentar salvar o casamento, buscar ajuda, tipo terapia de casal, ou será que é melhor cada um seguir seu caminho antes que a situação piore? Para ser sincero, só de pensar em divórcio já me dá um aperto no peito. Eu sempre achei que a gente ia ficar junto, construir uma família, envelhecer juntos, essas coisas, sabe? Mas agora, parece que tudo isso está desmoronando, e eu não sei se tem como reconstruir. E se tiver, será que vale a pena? Será que a gente vai conseguir deixar isso para trás e seguir em frente? Ou será que essa desconfiança vai continuar corroendo a gente até não sobrar mais nada? Acho que o que mais me pega é a dúvida constante. Eu olho para ela e quero acreditar que tudo vai ficar bem, que a gente vai conseguir superar isso. Mas ao mesmo tempo tem essa voz na minha cabeça que fica perguntando: e se ela fizer de novo? E se ela ainda está fazendo e você só não sabe? Isso me corrói por dentro e eu sinto que estou num ciclo sem fim de insegurança. Talvez eu esteja esperando demais, sabe? Talvez eu esteja colocando muita pressão em cima dela ou em cima de mim mesmo para consertar tudo de uma vez. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo ignorar o fato de que a confiança é a base de qualquer relacionamento. E quando essa base é quebrada, é muito difícil reconstruir. Então tô aqui meio perdido, sem saber o que fazer. Eu não quero desistir do nosso casamento, mas também não quero viver nessa insegurança constante. Acho que a gente vai precisar de ajuda, talvez de um profissional, para tentar entender o que aconteceu e, quem sabe, encontrar um caminho para seguir em frente. Mas, até lá, essa dúvida e essa desconfiança vão continuar me assombrando e eu só posso esperar que, de alguma forma, a gente consiga superar isso. Enfim, se você já passou por algo assim, ou conhece alguém que passou, me dá um toque. Tô precisando de conselhos, de qualquer ajuda para entender o que eu devo fazer. Porque, no fundo, eu só quero que as coisas voltem a ser como eram antes, mas não sei se isso é possível.